Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, e aí, está disposto? Vamos iniciar aqui uma série de 3 estudos onde nós vamos analisar a criação, a construção, a inspiração, as mensagens que estão no livro dos Salmos. Espero que você esteja animado para iniciar essa série de estudos. Todos os sábados às 13 horas estaremos lançando aqui um novo vídeo com um novo tema. Hoje o tema é como ler Salmos. É muito importante isso, né? Para quem gosta aí de estudar e aprender cada vez mais da Bíblia. Não esqueça, pessoal, de sempre conferir aqui a sua inscrição no canal, deixar seu joinha, acionar o seu sininho para você receber os alertas a cada novo conteúdo. E hoje nós teremos aqui o quarteto completo, quarteto fantástico. Teremos a participação do Ricardo, a participação do Alexandre, do Marcos André e a minha participação, que eu sou o Lúcio Valentim. Beleza, pessoal? E não esqueça também da sua participação. Logo depois da vinheta, temos aqui a participação dos comentários, onde nós lemos e interagimos aqui com as impressões, testemunhos, e você coloca aí de onde você tem acompanhado esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui na nossa doxologia, em como nós vamos ler o livro de Salmos, temos aqui aquele quadro dos comentários, onde nós lemos aqui todos os comentários postados até o momento da gravação desse primeiro vídeo. Beleza, pessoal? Lembrando que nossos vídeos são capitulados, você pode assistir qualquer parte aí do vídeo de acordo aí com o seu player, ok? Seu reprodutor. Vamos lá, nós temos as Olimpíadas aqui dos comentários, né? Os 3 primeiros a comentarem quando é lançado o vídeo. Temos aqui a Edilza Nascimento, bom sábado, um bom Natal a todos, vídeo curtido e compartilhado, valeu Edilza, companheira de sempre. Regiane Alves, dizendo assim, boa tarde irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado Regiane. E no terceiro lugar aqui, Genésio Mioto, que também passou conosco todos os 13 vídeos, né, da temporada anterior, e temos aqui a nova temporada já, vamos começar com a leitura dele. Estamos aqui na primeira lição, ele sempre deixa o comentário da lição atual, ele fala assim, estamos aqui com a primeira lição do trimestre que vem falando dos Salmos e o povo de Israel. Eles oravam a Deus em cânticos e também em louvores. Quando o povo de Israel estava contra os inimigos, ele orava a Deus pedindo livramento. Quando eles venciam seus inimigos, eles louvavam a Deus em agradecimento. E hoje nós também podemos orar a Deus pedindo para vencer os inimigos. Nos dias, né, de hoje, contra os nossos inimigos espirituais, e também quando nós vencemos os nossos inimigos, devemos louvar a Deus em agradecimento. Obrigado, Eugenésio, sempre colocando aqui um resuminho do ponto de vista dele da lição. Joivaldo comentando conosco aqui, estou de plantão aqui no banco de sangue. Feliz Natal, acompanhando Entre Linhas. Obrigado aí, Joivaldo. A Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, ela cansou de colocar de Presidente Prudente, mas eu já decorei. Boa tarde a todos os entrelinheiros. Estamos estudando a última lição do 4º trimestre, né? Que esse é o comentário do 13º vídeo do ano de 2023. Durante os estudos, fomos abençoados com as explicações do quarteto formado pelos pastores virtuais, o Lúcio, Marcos, Alexandre, o Ricardo, que está de volta. Graças a Deus. Amém. Hashtag, ela deixa o CCC, curtido, comentado, compartilhado. Feliz Natal a todos e deixa um monte de coraçãozinho aqui. Obrigado, Valdenice. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês todos. Bom estudo e preparação para a nossa missão, que foi o tema da série anterior. Eunice Dias, maravilhosa lição. Vocês são incríveis para explicar a lição. E deixa os coraçõezinhos. Obrigado, Eunice, pelo carinho. Temos aqui também Janis, é isso aí, Janis e o sobrenome Pinsky aqui, né? Janis Pinks, boa tarde, pessoal. Primeira vez que eu estou comentando. Parabéns pelo canal, gratidão. Então, Jane, obrigado pelo seu primeiro comentário, inaugurando aqui o seu comentário. Entre lá nas configurações do YouTube, tem lá no seu perfil e tem lá o seu apelido. Aí você pode escolher um apelido para você, colocar seu nome, tirar esses 8290, essas coisas que o YouTube coloca automaticamente. Beleza? Benedito Eugênio, só faço uma pergunta. Apóstolo João era um judeu trinitariano? A pergunta do irmão Benedito. Até hoje nenhum rabino e trinitariano e outro detalhe, o Espírito Santo são 7? As perguntas aqui do Benedito.
E o Crispim já fala assim, ó, quando escreveu o apóstolo João não era mais judeu, ele era já um cristão. Os rabinos não são referência para nada, rejeitam Jesus. O número 7, ele é simbólico, simboliza a perfeição de Deus. Essa passagem, como 90% do Apocalipse, é simbólica, mas você já sabia disso. Provavelmente só aceitou para fazer a pergunta aqui, né? Então, valeu, pessoal. Obrigado aí pela interação entre vocês, com muita cortesia, né, pessoal? A Helena Saraiva, Helena também, sempre participando dos vídeos, por isso que a gente dedica esse tempo aqui, né, a vocês. Boa tarde de sábado para vocês, meninos. Quantas bênçãos recebidas aqui no ano 2023, realmente. Uma dentre todas é ter o privilégio de poder estar com vocês a cada semana estudando a lição. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Ela deixa aqui a Helena CCC, curtido, comentado e compartilhado. O hashtag foi até o fim do vídeo. Foi um vídeo curto, o último, né? Que continuemos juntos no próximo ano. Estamos aí e no próximo trimestre. Então, Helena, iniciando uma nova série aqui, né, do primeiro vídeo já sobre o livro dos Salmos. E ela deixa um feliz 2024. Obrigado, coraçãozinho para todo mundo aqui. Margarida Melo, boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, Margarida. Boa noite, bom dia para quem está ouvindo de manhã. Que bom que a Margarida deixou aqui um comentário. Pessoal, é muito importante que você comenta, que essa interação no conteúdo ajuda a promover o conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí, Margarida. Temos também a Cristina Guieiras, é isso? Guieiras, tá aqui, se eu estiver enxergando direito. Cristina Aguieiras. Agradeço essa lição que muito acrescentaram para como professora me acrescentou, né? Como professora da Escola Sabatina. Eu sou aqui da IASD de Usina, Rio de Janeiro. Marcos André também é aí de Usina, não de Usina, é do Rio de Janeiro, mas não da Usina. Então, ela é da IASD de Usina, Rio de Janeiro. Desejo a todos um Feliz Natal, cheio de bênçãos de Deus. E deixo um monte de coraçãozinho aqui. Obrigado, Cristina, pelo seu carinho. Espero aí que você encontre o Marcos André aí, passeando aí no Rio de Janeiro, aí no estado, né, que ele é mais do interior. Deuselina Mendes, feliz semana, que a graça de Deus os guarde. Obrigado, Deuselina, e amém, né, que Deus nos guarde e tem nos guardado aí, né, guardou a gente durante 13 vídeos e estamos aqui iniciando mais uma série. Louvado seja o nome de Deus, que a gente possa concluir essa série todos juntos aqui, né? Adorando ao nosso Deus e aprendendo muito sobre Salmos. Josefa Ascenso, queridos entre linhas, Deus abençoe o Natal de vocês. Obrigado, obrigado pelo estudo bíblico, né, do Entre Linhas neste ano. Feliz e abençoado Natal para todos deste canal. Que legal, obrigado, Josefa, pelo carinho aí, pelo seu comentário. Neuza Magno, acho que é aí, Neuza Magno. Boa noite a todos. Isso aí, Neuza, obrigado pelo seu comentário. Deixou marcado lá o comentáriozinho no canal, isso é muito importante. Maria Rig, comentando conosco. Boa noite, queridos abençoados. Obrigado por mais uma lição. Receba o melhor de Deus no próximo ano, coração. Maria Rig, também obrigado pelo seu comentário e que também você, sua família, seus queridos, né, recebam o melhor de Deus na sua vida. Temos aqui também o comentário do João Cavaco, irmão João Cavaco, hashtag faz seu canal em 2024, irmão João. E ele traz aqui um resumo teológico, irmão João Cavaco, repito, tem o dom da palavra, né, o dom do raciocínio, de intercalar as palavras e as ideias. Ele diz assim, Apocalipse e a missão da segunda vinda de Cristo. Aí primeiro, o Apocalipse é uma mensagem do Espírito de profecia, ele comenta na primeira sessão. Depois a segunda sessão do comentário do irmão João Cavaco, em 2 Pedro 3:1 até o 18, é chamada a atenção da brevidade da espera pela segunda vinda de Cristo, que ultrapassa o senso de espera angustiante, trocista e não pertencente ao mundo. E aí ele vai, na terceira sessão, as várias perspectivas de Apocalipse. Imagine aqui o irmão João Cavaco, ele comenta, ele, né, tem o dom da palavra. Quarta sessão, ele diz assim, as ações de Deus que são perceptíveis em Cristo destacam como descrito em Filipenses 2, de 5 até 16, que o amor de Deus é infinito e absoluto, decidindo transformar o vazio do nada em criaturas semelhantes, por ser Deus em caráter e noutras características nelas. Quando o ser humano, ao ser criado, recebe este caráter de amor, vida, justiça, vida e felicidade eterna em Deus, a começar na liberdade da fé e da eternidade, então será sempre um começo sem fim de Deus no homem. Estou adicionando mais uma característica do irmão João Cavaco, agora ele é poeta também. João Cavaco, peregrino da IASD lá de Lisboa, Central, lá em Portugal.
E amanhã, não te esqueças, né, que em liberdade e fé de Cristo viver a eternidade no seu dia a dia. Ei, irmão João Cavaco, né? Se Deus quiser, de pessoa um dia a gente poder visitar Portugal, conhecer esse irmão que todo sábado comenta aqui conosco com tão sábias palavras. Valeu, irmão João Cavaco, hashtag faz um canal aí, acha alguém de TI aí para operar a parte tecnológica aí. Marcelo Eduardo Quintão, parabéns, muito bom. Obrigado, Marcelo, que bom que você gostou. Esse conteúdo é feito realmente para vocês aí, né, entreterem, ocuparem, preencher o seu tempo com o estudo da Palavra de Deus, que é muito legal durante a semana poder ouvir e assistir aí os meninos comentando a lição. Adriana Kuhn, olá pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos. Foi um privilégio estudar a lição com vocês em 2023 e estamos juntos em 2024. Já congelaram o Roberto Carlos de novo. Já está em mãos a nova lição de Salmos. E eu que consegui, nem tive tempo de fazer a reflexão que todos falam, né, do final de ano. Farei, né, a reflexão, diz aqui a Adriana. Deus continue abençoando vocês sempre em 2024 e que seja um ano da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor voltar em 2024. Gratidão sempre a vocês. Hashtag fui até a pergunta final do Lúcio. Hashtag faz um canal João Cavaco. Obrigado, Adriana, pelo carinho. E tamo junto aí. Não esqueça, Adriane, todo vídeo, deixe seu comentário, é muito importante aí para você contaminar os seus amigos com o vídeo. Temos mais aqui alguns comentários, já termina, pessoal. Outra comentarista aqui também, presente em todas as lições, a Sandra Bittar. Olá, meninos, e a todos aqui da família Entre Linhas. Tudo bem? Tudo bem, Sandra? Obrigado por perguntar. E ela diz assim, espero que sim. Aqui tá tudo bem. Um sol para cada um. Ufa, que tá bem calor, né? Aqui também no sul tava calor. Reforçar as 3 mensagens, estudar o Apocalipse nos auxilia a entender o quanto o Apocalipse é missionário. Entender o destino de todos nós com o selo de Deus ou o selo do inimigo nos alerta o quanto devemos estar atentos e dominar o entendimento das 3 mensagens. Compreender a mensagem faz com que nós disseminemos a verdade. Ao entender e apresentar a verdade, exercitamos o caráter de Cristo. Pela fé, recebemos do Espírito Santo a revelação da verdade de forma progressiva. Cabe a nós buscarmos a verdade. Concordo com o Lúcio, até porque necessitamos disseminar a verdade. Agora existem formas e formas. Busquemos as formas que acolhem, que incluem. Vamos viver em Cristo. A lição retorna também, retoma também momentos da ascensão de Cristo, e eu busco aqui visualizar, eu busco imaginar, diz aqui a irmã Sandra Bittar, como foi que ocorreu. Agora vamos imaginar como será a segunda vinda. Se a ascensão já é difícil de visualizar, a segunda vinda de Cristo será, ela diz assim, sem palavras. Como vocês imaginam tal momento? Ó, a pergunta aqui da irmã Sandra Bittar. Daqui a pouco ela vai participar com as perguntas. Muito agradecido e feliz em estudar a verdade com vocês. Hashtag fui até o fim. Desejamos a todos um excelente 2024 com as bênçãos de Deus e com a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Grande abraço. É isso aí, Sandra. E faltam só 2 comentáriozinhos aqui. A Hilda Pinheiro Silva, que é a mãe do Ian. Ian, um beijo, um abraço aqui da família Entre Linhas. Feliz ano novo para todos da família Entre Linhas. E o último é da Hilda também. Ela diz assim, que Deus continue abençoando o quarteto Entre Linhas com muita sabedoria, paz, saúde, sucesso e essa dedicação de nos compartilhar essas lições maravilhosas. Um abraço em cada um de Hilda e de Ian. Um abração aí, vocês sintam-se abraçados e aí também acariciados através da leitura aqui desse seu comentário. Beleza, pessoal? É extensa essa parte, mas para mim vale a pena, e se você gostar também, deixe seu joinha aí, é importante. Caso não, a gente corta essa parte e vamos direto para o que interessa, que o que interessa mesmo é agora. Vamos para a lição. Vamos aqui estudar com o Ricardo, com o Alexandre, com o Marcos André, principalmente, né, as lições diárias, e eu volto no final do vídeo com 2 perguntinhas, né, sobre o livro de Salmos. Então, que nós possamos nos deleitar com os estudos agora, mas, como sempre, é importante, quando se trata de assunto espiritual, é impossível, né, entender, discernir, sem clamar a presença do Espírito Santo e o auxílio dele. Vamos orar então, pessoal, assim como você está pedalando, caminhando, correndo no ônibus, no metrô, no avião, vamos orar ao nosso Deus? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratos somos a Ti, Senhor, estamos muito felizes e animados, pois estamos iniciando aqui mais uma série de estudos, Senhor, sobre esse livro tão valoroso, tão rico em mensagens, principalmente mensagens de esperança e de salvação, que é o livro dos Salmos, Senhor.
Ajude-nos agora, Pai, nessa nova caminhada. Ajude aí o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, a todos que estão ouvindo, a entendermos e nos deliciarmos, ó Pai, com essa mensagem que com certeza tende a transformar a nossa vida e principalmente transformar a vida também dos nossos queridos que estão próximos de nós, ó Pai. Que possamos ser filhos teus e nunca esquecermos da grande missão, e obrigado por ensinar-nos a cada dia através da tua santa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira lição do novo ano, primeira lição do trimestre. Lição 1, como ler Salmos. Primeiro eu vou deixar para vocês a informação de que já disponibilizo 2 e-books, não vai estar mais do que R$5 cada um, eu não sei quanto que a Amazon vai colocar de preço. Mas uma análise discursiva do Salmo 1, 2, talvez até essa gravação sair, talvez já tenha saído do 3, e vou tentar ao longo do trimestre estar lançando outras análises discursivas dos Salmos para vocês. Vamos lá, como ler Salmos? Primeiramente, a palavra Salmos, que nós encontramos referente àquele conjunto de salmos que nós encontramos no Antigo Testamento, é Tehillim. É muito comum as pessoas acharem que é apenas um livro, o livro dos Salmos, mas não é bem assim. É uma coletânea de cantos de adorações e ela é dividida em 5 partes. E algumas pessoas, eles fazem uma correlação de cada uma dessas partes com a Torá, com o Pentateuco. Com Gênesis, o Bereshit, com Êxodo, o Shemot, com Levíticos, o Vaikra, com o Números, o Bamidbar, e o Deuteronômio, o Devarim. Cada uma dos 5 blocos de salmos, a tradição judaica correlaciona com um livro da Torá. Então, para cada bloco tem essa correlação, feita pela tradição. A expressão hebraica que nós encontramos no corpo dos salmos não é Tehillim, ela é Mizmor. Nós encontramos lá no Salmo 1, no Salmo 3, no Salmo 4, no Salmo 5, no Salmo 6, no Salmo 23. Por exemplo, Salmo 23, Mizmor lo David, Hashem roi lo esar. Salmos de Davi. O Hashem, né, o nome, o tetragrama sagrado, aqui a expressão tetragrama sagrado, o que é traduzido assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. E eu utilizo a expressão Mizmor, começa com o Salmo de Davi, Mizmor de David. Nós encontramos também no dicionário, no The Strong, a expressão grega que é utilizada na Septuaginta, que é o Velho Testamento grego, que é psalmoi, que significa o toque, o ato de fazer vibrar, de produzir um som de cordas ou uma canção piedosa, que tem uma correlação com o Mizmor, que seria uma melodia, que seria algo cantado, algo tocado. Nós vemos, gente, agora isso tudo vai ser aplicado aqui numa rápida análise desse verso áureo aqui. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, ou seja, na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que eu acabei de falar. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia também possuem profecia com relação ao Messias. E isso encontra eco também na tradição judaica. Óbvio que eles não entendem que Yeshua seja Hamashia, que Jesus, seja o Messias. Mas existe um eco que a Torá tem trechos proféticos com relação à vinda do Mashiach, na tradição judaica também. Conseguindo, nos profetas. Então aí nos profetas são aqueles outros livros que não foram propriamente escritos por Moshe,
Nós temos ali o livro de Josué, nós temos o livro de Amós, Abacuque, todos esses livros seriam os profetas. E depois nós temos aqui nos Salmos. Logo, existe também, lendo esse texto aqui do Mashiach falando, profecia sobre ele nos Salmos. Além de cânticos, eram cânticos em algumas ocasiões, cânticos proféticos, que falavam da vinda do Mashiach, da vinda do Messias. Então, lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras. Na ponta da linha agora, gente, do sábado, temos 3 parágrafos aqui na ponta da linha do sábado. O primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: o livro dos Salmos tem sido livro de oração e um inário tanto para judeus quanto para cristãos ao longo das eras. Nós temos, por exemplo, gente, aqui uma entrelinha na liturgia católica, a liturgia das horas, o ofício divino, dentro do catolicismo, que utiliza esses salmos. Nós temos historicamente Arsênio da Capadócia. Ele rezava com salmos com finalidades específicas, para festas, colheitas, para a cura de doenças. Seguindo na ponta da língua. Embora os salmos sejam predominantemente as próprias palavras dos salmistas dirigidas a Deus, eles não se originam dos mortais, mas de Deus que inspirou os seus pensamentos, ou seja, são frutos do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, desse texto divinamente inspirado. Ainda seguindo a ponta da linha, gente, de fato o Senhor os inspirou a escrever o que escreveram, e para isso que em toda a Escritura, em Salmos, Deus nos fala por meio dos seus servos e do Espírito. Aqui nós temos vários salmos, nós vamos ver ao longo desse trimestre, especificamente algumas interpretações dentro daquela, obviamente que nós vamos dentro daquela nossa praxe. Nós apresentamos as interpretações diferentes com relação a vários textos, e nós temos ali, logo ali nos primeiros salmos, que utiliza a expressão hoje te gerei. E esse texto ali do Salmo 2, ele é interpretado por cristãos como sendo um texto profético. Outros interpretam que este é meu filho e hoje te gerei. Outros interpretam que aquilo estaria se aplicando ao rei Davi, quando ele foi ungido como rei de Israel. E outros ainda interpretam, uma interpretação de certa forma que mescla as duas anteriores, que esse texto se refere ao rei Davi. Ocorre que o rei Davi seria um arquétipo, teria uma relação de tipo e antitipo com o Mashiach. Então, quando fala que quando o rei era ungido, quando o rei era coroado como rei de Israel, era como se ele estivesse nascendo novamente, nascendo de novo. Esse é o meu filho que hoje te gerei. Então, nós temos essas 3 interpretações. A primeira se aplica exclusivamente aos reis de Israel ungidos, estaria se referindo única e exclusivamente ao rei Davi. Segunda interpretação, não, estaria se referindo exclusivamente ao Mashiach. E uma terceira interpretação bíblica, não, se referia ao rei Davi, mas o rei Davi existe uma relação de tipo e antitipo com o Messias. Então estaria falando de certa forma dos dois, mas nesse relacionamento. Nesse relacionamento, digamos, interpretativo. Seguindo, na ponta da linha, nós vemos aqui em Salmos, Deus nos fala por meio de seus servos. Vamos lá. Jesus, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento citam os Salmos e se refeririam a eles como
Escritura. O autor da lição vai trazer exemplos, o exemplo de Marcos 12:10, o exemplo de João 10:34, o 35 também, o exemplo de João 13:18. Eles são tão certamente palavras de Deus quanto são os livros do Gênesis e Romanos. Aí o último parágrafo e o último ponto que nós sacamos aqui no sábado. Os salmos foram escritos em poesia hebraica por diferentes autores de Israel e, portanto, refletem seu mundo particular, por mais universais que sejam. Bom, gente, os salmos, eles têm estruturas típicas, são estruturas composicionais típicas da estilística semita. Uma das mais marcantes é a questão de paralelismo, que nesse livro eu tento trabalhar um pouco com algumas evidências que paralelismo dentro dos versos, porque é muito comum um paralelismo mais amplo, um paralelismo mais longo, como é o caso do livro do Apocalipse, que tem paralelismo de ideias entre os tópicos que vão se estruturando, mas também existe paralelismos nos enunciados, entre ideias dentro do enunciado, que fazem paralelo sinônimo, ora um paralelo que nós poderíamos dizer antônimos, ou seja, um paralelo de ideias iguais faladas de formas diferentes, ou um paralelo de ideias diferentes. Isso também acontece muito. E existem também outras estruturas típicas semíticas, a questão de metáforas, que nós vamos estudando ao longo do tempo. Ainda na ponta da linha, salmos foram escritos, portanto refletem aquele mundo. Aceitar os salmos como palavra de Deus é prestar muita atenção às suas características poéticas, bem como aos seus contextos históricos, teológicos e litúrgicos. É fundamental compreender de suas mensagens que alcançam milhares de anos até nosso tempo. O que significa isso? Mesmo que tenha sido inspirado por Deus, foi escrito por homens. E foi escrito também em linguagem humana. Logo, tem todas as limitações comunicativas que qualquer linguagem humana tem. O Espírito Santo pode te ajudar a compreender? Pode. Óbvio, mas não deixa de ser linguagem humana, não deixa de ser texto, não deixa de ser uma tradução, não deixa de ter sido escrito originalmente em hebraico. Então, detalhes de interpretação são úteis para entender o texto. E o Espírito Santo pode utilizar pessoas capacitadas que tenham conhecimento de tradução, de linguística, de interpretação de texto, para trazer essa mensagem também. São ferramentas. É a mesma coisa de uma doença. O Espírito Santo não pode ser utilizado de um médico para curar uma pessoa? Óbvio que pode. Então vamos seguir. Agora nós chegamos aqui à lição de domingo. Salmo na adoração do Antigo Testamento. E nos pede para ler várias passagens. Eu fiz aqui para a gente não ler todas, para a gente não perder tempo. Então eu já li todas e fiz um resuminho de cada uma dessas passagens. Quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos? Quando o povo de Deus usava os salmos? Como? Quando e como? Então vamos lá. Primeira passagem, Crônicas, 1 Crônicas 16:7. Lá ele é utilizado para celebrar a vinda da arca a Jerusalém. Davi utiliza como uma canção de alegria, de louvor. Neemias, ou o livro de Esdras-Neemias, como é no original. É isso mesmo, gente. Na Bíblia hebraica é Esdras-Neemias. Não são dois livros diferentes. Então nós temos lá Neemias 12:8. Lá, levitas em ação de graças, lá no tempo de Zorobabel, no tempo de Esdras-Neemias. Só para vocês se situarem, talvez isso não está muito claro. Nós temos lá, depois, Davi, temos Salomão, Roboão, divide as tribos, os assírios levam né, o reino do norte primeiro, e depois o sul cai para a Babilônia. Temos lá os tempos de Daniel,
Daí nós temos lá Ciro, Dario, e vai passando. Chegamos no tempo de Zorobabel, o Artaxerxes também, vem o decreto, né? O Ciro liberta o povo, e daí vem o decreto para que eles possam voltar, reconstruir o templo. É nesse período aqui. Esdras Neemias está localizado nesse tempo histórico. Esse é o cronotopo do Esdras Neemias, onde os levitas, né, tinham autorização para reconstruir o templo, para voltar ao culto, e então eles utilizavam os salmos para a ação de graças, tempo de Zorobabel. Vamos lá, 3, Salmo 18:1. Deus livrou Davi de Saul, e aqui é um cântico de alegria. Aí eu coloquei aqui o item 4, que seria Salmo 31. O que nós temos lá no Salmo 30, versículo 1? Davi volta a Jerusalém fugindo de Absalão. Então Davi, e alguns teólogos, aqui eu tenho que separar, alguns, não são todos, dizem que também nessa época Davi teria se recuperado de uma enfermidade. Quem cita isso é o Wesley. Só que ele próprio fala que é uma visão que nem todos aceitam. E o Wesley fala que Adam Clarke, ele tem uma interpretação um pouco diferente. Ele fala que houve uma dedicação após uma praga que caiu sobre o reinado. Mas o que é mais comum, que naquele momento seria ali uma dedicação, o salmo utilizado como uma dedicação para o templo também. Essa é a interpretação mais comum, porque não encontra uma precisão, assim, uma voz uníssona para alguns contextos históricos de alguns salmos. Mas a aplicação é essa, o cântico de louvor, nessa passagem também. Aqui o quinto é Salmo 91:1. Ali é um cântico para o sábado, um cântico de adoração, um cântico do Shabat. Ali o sexto seria o 95:2. E o tema do Salmo 95:2 é 40 anos no deserto. Seria um cântico de agradecimento pela salvação, pela Yeshá, palavra da mesma raiz de Yeshua. Isso mesmo, a raiz de Yeshua, do nome do nosso Mashiach, do nosso Messias, é salvação, significa salvação. Continuando, daí depois eu falei o 6, agora o 7 é Salmo 152. Davi trouxe a arca para Jerusalém, segundo o Russell Shield. O tema, Deus revela ao povo através da história do povo, a história de Israel, que é encontrada na Torá, que é encontrada nos profetas. Depois nós temos ali o 8, que está lá em Colossenses 3,16. O tema lá do novo homem é a atuação do Espírito Santo, e os salmos e os hinos e os textos também são utilizados pelo Espírito Santo para fazer esse renovo, Brit Hadashah, para que surja esse novo homem. Depois o 9, que é o último, Tiago 5:3. O tema, né, de Tiago 5:3 é alguém sofrendo, e a oração e os cânticos de louvores, alguém ou utilizando cânticos de louvores para sofrimento, e também em casos de alegria. Esse é o tema. Então os salmos também podem ser utilizados para momentos de tristeza, para um repensar, e também em momentos de alegria. Na ponta da linha, temos aqui no primeiro parágrafo, os salmos foram escritos para uso privativo, primeiro, ou também para adoração pública. Ou seja, os dois objetivos podem ser empregados das duas maneiras, segundo o autor aqui na ponta da linha. Eram cantados como os hinos de adoração nos templos, sim, como sugere pelas anotações musicais mencionadas em instrumentos, que tem lá em Salmo 61, melodia em Salmo 9:1 e líderes musicais em Salmo 8:1. Isso nós encontramos aqui na ponta da linha. Na Bíblia hebraica, como nós já falamos anteriormente, Salmo significa terrilim, louvores,
reflete o seu propósito principal, louvar a Deus. O título em português, Livro dos Salmos, deriva do grego psalmo, e como nós já falamos lá no comecinho, encontrado na Septuaginta, que foi feita no 2º e no 3º século. Salmo era uma parte dispensável da adoração de Israel, sim, nós vemos isso, nós já falamos um pouco sobre isso. Foram usados em dedicação do templo, festa religiosa, procissões, estabelecimento da Arca da Aliança lá em Israel. Aqui, gente, o autor traz também o Salmo 120 ao 134, que seria o Cântico da Ascensão, que seria o Malá, que é como se fosse um subir de degraus. Interessante, quando se fala de migrar para Jerusalém, sempre se fala que está subindo. Você pode vir do pico do Everest. Se você vai do Everest para Jerusalém, a prática é subir para Jerusalém. Se você sai de Jerusalém para qualquer outro lugar, você estaria descendo. Nós vemos esse canto de peregrinação, era tradicionalmente cantado durante as festas de peregrinação, as principais festas, que seria o Shalosh Regalim. Quais seriam essas festas, gente? A primeira festa seria a festa de Páscoa, Páscoa Pessar, onde os judeus eles subiriam para Jerusalém, para a festa. Tem toda uma simbologia aí do cordeiro que era morto e uma referência com o Mashiach. Obviamente que os cristãos entendem que é Yeshua HaMashiach, os judeus não. Então, para eles continuam aquele cordeiro pascal. Depois, nós vemos semanas. Shavuot também era uma festa de peregrinação. E por último, cabanas, Sukkot. Cada festa dessa, gente, são festas proféticas. E cabanas, dentro da nossa interpretação, seria quando o Mashiach voltaria, o esposo voltaria para levar a esposa para a cabana, para a morada. No nosso contexto, nos contextos cabanas, seria de milênios. A festa o Messias volta, levaria, dentro do contexto da doutrina adventista, levaria para o céu, que passaria 1000 anos lá, depois voltaria a Nova Jerusalém aqui para a terra, aí teria Gog e Magog, aquele contexto que os adventistas sabem e que empregam. Esse seria o significado de Sukkot dentro do adventismo. Dentro do judaísmo é diferente, obviamente que é diferente. Continuando. Depois nós vemos aqui, na ponta da linha ele vai falar de Helel egípcio, que seriam os ditos durante essas festas. Esses salmos que estão aqui entre parênteses, Salmo 113 a Salmo 118, eles eram ditos nessas festas. E o grande Helel, que é no caso o salmo que era dito, Salmo 136, eram cantados nas 3 principais festas anuais, aquelas que nós acabamos de explicar, bem como na festa da Lua Nova, na dedicação do templo. Os Salmos 133 e 114, que estaria no Helel egípcio ali, recebiam um lugar importante na cerimônia da Páscoa, no Pessah. Os Salmos 113 e 114 na refeição da Páscoa. E os Salmos 115 e 118 no final. E o autor traz a referência aqui, Mateus 26, 30. O Helel diário seria Salmos 145 a 150. Foi incorporado nas orações diárias no culto da sinagoga. Essa expressão aqui, gente, Helel, ela significa louvor. Então nós temos o louvor egípcio, o grande louvor, e nós temos o louvor diário, que estariam aqui marcados no penúltimo parágrafo da lição de domingo. O autor encerra o último parágrafo dizendo o seguinte: os salmos não apenas acompanhavam a adoração do povo, também instruía sobre como deveriam adorar a Deus no Mishkan HaKodesh, no santuário.
Jesus orou com palavras no Salmo 22, lá em Mateus 27, 46, ou seja, ele citava os Salmos. Os Salmos também tiveram lugar significativo na vida da igreja primitiva, conforme se pode verificar em Colossenses 3,16 e Efésios 5,19. O autor encerra que, obviamente, essa pergunta é uma pergunta retórica. Sempre tem uma pergunta retórica na lição. Embora nós não adoremos a Deus em um santuário terreno, como o templo, como podemos usar os salmos ao adorarmos, seja em um ambiente privado ou seja num ambiente público? Essa é uma pergunta retórica para cada um de nós, que nós utilizamos todos os conhecimentos que foram adquiridos aqui e que vão ser adquiridos pelos professores na classe, no diálogo da classe, e vocês podem trabalhar. E agora é com o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, minha saudação, meu abraço para todo mundo, meus votos agora sim de um feliz ano novo, lição nova, ano novo, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos nós. Não estou com o melhor enquadramento aqui, eu estou de férias, estou visitando meus sogros aqui em Marmeleiro, pertinho de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, mas lição vai ser um pouquinho mais curta, minha participação vai ser um pouquinho mais curta, mas a gente não poderia deixar de participar da primeira lição desse novo trimestre. A lição do novo trimestre tem por título o Livro dos Salmos. A gente vai estudar, é claro, né, esse livro da Bíblia. A lição foi escrita pela Dragoslava Santrak, que é uma estudiosa de Antigo Testamento e que foi a responsável, inclusive, do volume sobre Salmos do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. A gente consegue ver a historinha, um pouquinho dela, da biografia, na introdução. E a lição de número 1, primeira lição desse trimestre, primeira lição de 2024, tem por título Como Ler Salmos. Vocês já trabalharam com o Ricardo a lição de sábado e de domingo, e vamos trabalhar comigo agora a lição de segunda-feira. Como eu falei, minha participação vai ser bem breve, até pela condição de gravação que eu tenho. Mas vamos tentar ver os aspectos centrais aqui dos 2 dias, lição de segunda e lição de terça-feira. A lição de segunda-feira, Conheça os Salmistas, ela vem trazendo para nós, na linha da lição, especialmente a ideia de que existem diferentes autores do livro de Salmos. Existem livros da Bíblia que são livros autorais, né? A gente tem os evangelhos, que tem muito a figura do autor que escreveu. A gente tem o livro de Apocalipse, por exemplo, um livro escrito por João. A gente vai para as cartas, né? As cartas, as epístolas, tem muito desse caráter autoral. O Pentateuco, né? Que é atribuído a Moisés. Agora, o livro de Salmos, ele é um livro que não tem só um autor. É um livro que teve vários autores. Então, é um livro de diferentes autores e com diferentes estilos também. Cada autor vai impor na sua escrita o seu tipo de escrever, o seu estilo de escrita também. E isso não é contrário à ideia de uma inspiração do Espírito Santo sobre o livro. O Espírito Santo inspira, mas inspira cada autor com a sua estilística própria, com as suas temáticas predominantes, com a sua história pessoal. Deus usa e mobiliza esses fatores na construção do livro de Salmos. E nós temos ali, na lição de segunda-feira, né, várias figuras e várias passagens também. Tem Salmos 25, 1 a 5, que é Davi pedindo socorro a Deus. Salmos 42, que são os filhos de Coré, falando da sede, da vontade de ter a presença de Deus. Salmo 75 vai falar da exaltação da justiça divina, é um salmo de Asaf, que era um dos compositores, né, um dos cantores. Salmo 77 também é um salmo de Asaf, também exalta a Deus. O Salmos 84 é dos filhos de Coré,
que eram também cantores, que eram também levitas, né, que participavam da tanto produção escrita quanto do canto depois dos salmos. Esse Salmo 84 ele fala sobre a ansiedade, o desejo pela casa de Deus, por estar na casa de Deus. E o Salmos 88, por fim, que é um clamor próximo à morte, né? Alguém pedindo para ser livrado da morte. O que a gente entende aqui é que nós temos diferentes autores em diferentes contextos, mas que apresentam, por meio das suas experiências e por meio da inspiração do Espírito Santo, lição para nós. E nós podemos nos identificar com esses diferentes autores em diferentes momentos e situações. Porque o livro de Salmos, apesar de ser um livro marcado pela sua cultura, marcado pelo contexto de escrita, marcado pela experiência de cada um dos seus autores, o livro de Salmos tem algo de universal, que é aquilo que nos toca hoje, que são as grandes temáticas, as grandes questões. O sofrimento, a busca por Deus no sofrimento, o clamor por justiça, a mensagem do Messias, a esperança de salvação, a exaltação de o louvor a Deus, palavras de sabedoria. Então o livro de Salmos ele é um livro muito rico, tanto em termos de pessoas que escreveram, quanto em termos de temática. Quando a gente vai para a lição de terça-feira, um cântico para cada estação, é interessante porque, por um lado, a gente viu na lição acho que na lição de sábado, né, que existiam cânticos que eram entoados em momentos específicos, em festas específicas, e aqui um cântico para cada estação quer dizer, existem diferentes momentos da nossa vida, né? Existem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de euforia, momentos de reflexão, primavera, verão, outono, inverno, mas em cada um desses momentos tem algum salmo que pode falar ao nosso coração e que pode às vezes expressar diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo. A gente tem uma diversidade enorme, olha só, por exemplo, o Salmos 3, ele é um salmo que Davi escreve durante a rebelião de Absalão. Quando Davi está fugindo de Absalão, fugindo de uma revolta do seu próprio filho, Davi escreve e canta um salmo. O Salmos 33 já é um salmo de exaltação e louvor a Deus, enquanto o Salmo 109 é um clamor pela justiça divina, um clamor contra a injustiça dos homens. Então nós temos aqui diferentes salmos para diferentes contextos. Pega todo o espectro das 4 estações, né? De todo momento da vida tem um salmo que pode falar ao nosso coração. Um aspecto interessante que a autora vai trazer, tem dificuldade de lembrar o nome dela, porque é um nome bem diferente, deve ser do leste europeu, a Dragoslava Santrak, né? Tem cara de ser romeno esse nome. Um aspecto que a Dragoslava, como estudiosa de salmos, vai trazer são alguns aspectos da poesia dos salmos que a gente pode visualizar mesmo com a tradução. Embora se perca muita coisa com a tradução, a gente consegue ver ainda alguns recursos poéticos. Um deles é o paralelismo, né? Quando o autor ele combina frases, ele combina pensamentos com uma certa simetria. Então, diz lá primeiro, bendiga minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga. É o exemplo que traz a lição, né? Então, alma e tudo que há em mim estão em paralelo. Repete, às vezes, a frase de uma forma diferente para reforçar a ideia. Outro uso constante é imagem, ou a chamada linguagem figurada, estar sob as asas de Deus, sob as asas do Altíssimo, estar seguro sobre a rocha. Então, essas expressões de imagem, elas são metáforas, né, que servem para ilustrar o salmo, para construir uma estilística poética, né, mas que traz em si o sentido. O merisma, né, é uma expressão de totalidade por meio de partes contrastantes. Então, dia e noite, mocidade e velhice, saúde e doença. Esses aspectos vão dizer da totalidade da vida, da totalidade das situações. Dia e noite eu oro, quer dizer, eu oro o tempo inteiro.
o uso de palavras, o jogo de palavras ou o uso de palavras semelhantes, para ser percebido tem que ir para a língua original, né? Então, o uso, por exemplo, de Elohim, que é Deus, e Elilim, que são ídolos, para fazer um contraste entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Os autores dos Salmos, como é um livro de poesia, vão fazer aquilo que a gente chama de rima também. Usar palavras semelhantes. Só que como a gente tem acesso ao Salmo traduzido, e eu não sou leitor de hebraico, a gente não consegue ter toda a dimensão da rima que tem nos Salmos. Mas os Salmos são poesias muito ricas, muito belas. Essa lição é uma lição introdutória. A gente está ainda adoçando a boca para ver como é que vai ser, né? Mas eu espero que seja uma lição legal, que seja uma lição boa. E como diz na lição de segunda e na lição de terça-feira também, os autores do Salmo são diversos. Eles espelham situações semelhantes a muitas das que nós vivemos, sentimentos semelhantes aos que nós vivemos. E o livro de Salmos é um livro muito rico para nos ensinar lições, para nos ensinar doutrina também. O livro dos Salmos ele fala constantemente da vinda do Messias, do ungido de Deus, Cristo Jesus. Que a sua família tenha um ótimo 2024, que esse ano seja repleto de bênçãos, que a gente se encontre na próxima semana. Um abraço para todo mundo, é uma satisfação passar por aqui mais uma vez. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estar com você mais uma vez para caminharmos juntos uma nova jornada agora pelo livro dos Salmos. Passo a passo nós vamos nos aproximando da nossa morada eterna com Deus, que é quando nós poderemos falar como salmista: habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Muito bom saber que nós estamos mais uma vez na presença do Senhor para caminharmos como uma grande família. Você sabe, eu já considero você que me recebe todas as semanas na sua casa como a minha família. Nós iremos um dia, pela honra e glória de Deus, nos encontrarmos no céu para que a nossa família possa morar junto, possa estar junto por toda a eternidade, junto com o nosso Pai Celestial. Eu dou continuidade aqui ao estudo que você já começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre, equipe completa hoje, né? Então, o texto de quarta-feira tem o título Orações Inspiradas, e o autor destaca exatamente esses dois aspectos, que os salmos são orações e que também são inspiradas por Deus. Eu vou focar primeiramente no segundo aspecto, no fato de que elas são inspiradas. Nós temos algumas evidências, por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versos 1 e 2, quando o salmista diz que as palavras ali estão sendo transmitidas por Deus, ou melhor, estão sendo transmitidas por ele, mas foram colocadas nos seus lábios por Deus. Ele é um mensageiro de Deus ao falar aquele salmo. Mas nós temos também no Novo Testamento, lá em Lucas, no capítulo 20, versos 42 e 43, que também está aqui na lição, o autor destaca que o próprio Jesus citou um salmo dizendo que o salmista estava inspirado por Deus quando o escreveu, que é o Salmo 110. Então, ao falar aquelas palavras, ele estava sendo usado por Deus. Então, nós não devemos ter dúvidas de que os salmos eram inspirados por Deus, eles foram inspirados por Deus. E o outro aspecto é a respeito da oração. E o autor nos pede para ler Romanos, no capítulo 8, versos 26 e 27, que ele também cita na lição, dizendo assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só que coisa interessante. Aqui nós podemos resumir essas palavras dizendo que as orações, elas são dirigidas a Deus e também são conduzidas ou levadas por Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. E ele não leva as palavras exatamente como elas saem da nossa boca, porque nós somos como crianças que pedem
ao pai, né? Já viu uma criança chorando, pedindo ao pai, me dá o prego que eu quero enfiar na tomada, né? Uma criança de colo brincando com o prego, tentando enfiar o prego na tomada. Nós sabemos que isso não vai dar certo, ele vai se ferir fazendo isso. A mesma coisa são as nossas orações. Nós pedimos coisas a Deus que na verdade não seriam para nós benefícios. Então o Espírito Santo, ele leva a oração não como nós a proferimos, mas de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, eu oro a Deus pedindo para ser rico, mas o Espírito Santo sabe que isso é um espírito egoísta que eu tenho no meu coração e que isso poderia até me desviar dos caminhos do Senhor. Então ele leva a oração dizendo assim, o que o Marcos quer, na verdade, Senhor, é estar suprido de todas as suas necessidades, é ter como pagar as suas contas, é ter as suas necessidades atendidas. Então, quando o Espírito Santo leva a minha oração, ele fala das minhas necessidades e fala da vontade de Deus para mim. Ele sabe o que é melhor para mim, aquele que sonda não só a minha própria vida, mas o passado e o futuro. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Então, nós devemos confiar nas nossas orações, não com aquele pensamento, poxa, quem dera eu fosse como o salmista e pudesse orar dessa forma, quem dera eu tivesse o mesmo dom da oração que o irmão lá da igreja, quem dera que eu fosse um homem de oração como alguém que eu conheço. Na verdade, o poder da oração está em quem recebe, não em quem profere. E as orações, elas sempre chegam a Deus, as orações sinceras sempre chegam a Deus de maneira perfeita, porque elas são conduzidas pelo Espírito Santo. Então, os salmistas foram homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, eram homens de devoção pessoal, homens que estavam centrados na palavra do Senhor ao falar. Então o salmista não era como aquele músico que sai da igreja na hora da pregação, só vai lá e canta e depois fica lá do lado de fora conversando e só volta para a igreja novamente na hora de cantar. Não, os salmistas eram homens de devoção, homens que estavam na presença de Deus, apesar das suas falhas, apesar dos seus tropeços, eram seres humanos como nós, o que nos coloca ainda muito mais próximos desses salmistas. Eles se dirigiam a Deus de maneira pessoal, então eles falavam a Deus pessoalmente, como Deus meu, o Senhor, Rei meu, e eles pediam a Deus, né, dá ouvido, ouve, Senhor, a minha oração. Então, os salmos são falados diretamente a Deus. Aqui no final tem uma perguntinha, né? Jesus citou os salmos. O que esse fato nos diz sobre a importância que eles têm em nossa própria experiência de fé? Bom, os salmos, eles podem ser a nossa oração em momentos difíceis. Eu não sei quanto a você, mas existem dias que eu não quero orar, eu não tenho disposição de espírito para orar. Eu estou abatido por alguma coisa, ou eu estou mal espiritualmente, e às vezes eu utilizo um salmo ou então até mesmo um louvor como oração, para não deixar de orar. Eu pego uma oração, um louvor ou um salmo e canto a Deus como forma de oração, como forma de falar com Deus. E aquilo, então, é uma forma de comunicação que eu tenho com Deus. E o fato de que nós sabemos que Jesus utilizou os salmos, inclusive usou o salmo como uma oração, o Salmo 22, no momento da sua crucifixão, nos diz que nós podemos fazer da mesma forma também. Nós podemos, em momentos que nós estamos passando, utilizar os salmos como forma de expressar a nossa angústia ou mesmo a nossa alegria a Deus, a nossa necessidade de Deus. Na parte de quinta-feira nós temos o título O Mundo dos Salmos, e o autor nos chama a atenção para o fato de que o salmista, ele fala do ponto de vista de quem está inserido em Deus. Como nós vemos isso? Ele diz que Deus está sempre à sua direita, à sua destra, né? Ele glorifica a Deus pelas suas obras, pelas obras de Deus ao seu redor. Ele diz que Deus é refúgio e fortaleza, então ele está escondido em Deus, ele está dentro de Deus como refugiado em Deus. Diz também que ele é rei em toda a terra e que todos devem louvá-lo. Fala também
que ele é o nosso abrigo nós nos escondemos em suas asas, né? A expressão aí como se fosse um filhote se escondendo sob as asas de uma mãe que o protege, e fala que o tempo todo, em todas as dimensões, né? No caso, o tempo é uma dimensão, fala que nós o louvaremos em todo o tempo, ele será o nosso refúgio, a nossa proteção em todo o tempo. Então ele trabalha tanto com a dimensão de local, quanto também de tempo. E ele termina então falando que ele nos guardará de todo mal, em todas as circunstâncias. Então aqui nós encontramos Deus em toda a sua grandeza, nos atendendo em todas as nossas necessidades. E esse é um dos princípios para você interpretar a Bíblia. Quando você lê um texto, é interessante você perguntar onde, quando, por quê, a quem aquele texto foi escrito, por que ele foi escrito. E essas perguntas nos ajudam a compreender sobre o que o texto está falando. Então, quando o Salmo diz que toda a terra louve a Deus, quando o Salmo diz que Deus está em todo lugar, o tempo todo, e nos atende em todas as nossas necessidades, então nós podemos também estar inseridos no mundo dos Salmos. O Salmo não foi apenas escrito para uma comunidade, apenas para a comunidade de Israel, naquele tempo especificamente, mas em toda a época. Eu quero destacar aqui também o fato de que os Salmos eles são centrados em Deus. Eles têm Deus como a sua motivação para falar, a sua motivação para agir. Isso é muito importante da gente se lembrar, porque o louvor ele deve ter Deus como centro, ele deve ter Deus como a sua motivação, deve ter Deus como seu princípio e também como o seu direcionamento. Quando nós cantamos louvores, nós cantamos a Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando em Deus, nós estamos inseridos em Deus. E é um pouco diferente do que tem acontecido com as músicas atualmente, com os louvores que têm sido cantados atualmente. Eles têm sido muito antropocêntricos, eles têm falado do homem a partir de, como se fosse Deus fazendo uma declaração ao homem. Então coloca o homem no centro das convicções, no centro do louvor, no centro das coisas importantes, quando Deus é, na verdade, quem deveria estar ali. Isso é uma grande problemática, porque nós não encontramos mais, por exemplo, louvores de gratidão. Os louvores modernos. Outro dia eu fui pregar na igreja e a menina que foi escolher as músicas para serem cantadas me perguntou sobre o que eu ia falar. Eu falei, vou falar sobre gratidão. E ela falou, você quer hinos do inário? Eu disse para ela, você só vai encontrar louvores de gratidão no inário, porque você só consegue ser grato quando você está centrado em Deus. As músicas antropocêntricas, ou seja, que tem o homem como centro, elas não são músicas de gratidão, porque o homem ele nunca está satisfeito, ele nunca está contente, não há contentamento no ser humano. O ser humano sempre quer mais para si mesmo. Então, as músicas que têm o homem como centro, elas estão exaltando o homem em busca de mais, sempre em busca de mais. E quando nós encontramos alguém que está centrado em Deus, ele tem gratidão. Então, os salmos, eles frequentemente são gratos, eles expressam gratidão a Deus. Por quê? Porque eles estão focados em Deus. A gratidão, ela é uma expressão de contentamento. O que é o contentamento? Eu estou satisfeito com aquilo que Deus tem feito por mim e por isso sou grato. A palavra contentamento, ela dá origem à palavra contente, que é sinônimo de feliz. Então, você só consegue ser feliz quando você está focado em Deus, quando Deus é o centro da sua existência e quando você se sente preenchido por tudo aquilo que Deus tem dado. Então, o contentamento é uma forma que nós temos de nos aproximar de Deus. O contrário também é verdade. O Satanás ele tem sido muito eficiente em afastar as pessoas de Deus, em tornar as pessoas extremamente egoístas, usando um método muito antigo, o método que ele utilizou no Jardim do Éden. Se você observar lá no Jardim do Éden, o ser humano tinha tudo que ele necessitava. Ele era suprido de todas as suas necessidades. Mas ao conversar com Eva, Satanás focou a atenção dela na única coisa que ela não tinha,
que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não podia tocar naquilo. E muitas pessoas têm se sentido tristes, angustiadas, exatamente por causa disso. Elas não conseguem focar nas bênçãos que Deus tem dado. Elas têm o foco voltado unicamente por aquilo que ela não tem. E o fato de que focam naquilo que não tem deixado as pessoas angustiadas, tem deixado as pessoas como se fossem correndo atrás do próprio rabo, como se fossem pessoas que passam a vida toda correndo atrás de algo que nunca vão alcançar. E com isso, nós trabalhamos demais para pagar as nossas contas, nós vamos muito às lojas para poder suprir as nossas necessidades, nós temos cartões de crédito que a gente nunca consegue quitar porque nós estamos correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não vão suprir a nossa necessidade, que é a necessidade de Deus. Então precisamos ter foco naquilo que Deus nos dá, nas bênçãos que Deus nos dá e ter gratidão por aquilo que Deus tem nos dado para não cairmos na cilada de Satanás, que é focar naquilo que nós não temos e por isso vivemos correndo, vivemos em busca de algo que não vamos alcançar. Então o autor fala que apesar do fato de que Deus está no céu, né, o salmista ele reconhece a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o governo de Deus, mas ele fala também de um Deus próximo, ele fala de um Deus que o refugia como uma mãe que acolhe o filho nos seus braços, né, ou no caso, né, sob as suas asas. Então é importante nós termos essa dupla visão de Deus, né? Nós não podemos ter Deus apenas como um amigo, como alguém que nós nos dirigimos a Ele de maneira irreverente sempre, mas como um Deus que está no céu, e como é o Rei de todas as coisas, aquele que é louvado, cujos anjos na sua santidade cobrem o rosto ao se aproximar dele. No entanto, nós também não podemos ver Deus como um Deus apenas parecido com os deuses do Olimpo, que nós não podemos nos aproximar dele nos nossos momentos de fraqueza. Ele se compadece das nossas dores, afinal, Jesus veio aqui, pisou nessa terra e viveu como um ser humano para poder conhecer de perto as nossas dores. Aqui no finalzinho nós temos aquela pergunta: como os salmos podem nos ajudar a entender que não podemos limitar Deus apenas a certos aspectos da nossa existência? Que parte da sua vida você pode estar buscando distanciar Deus? Então, tem aspectos da nossa vida que nós ainda não entregamos bem a Deus. O que nós precisamos lembrar sobre isso? Que Deus é tudo em todos. Deus está em todos os lugares e tudo que nós fazemos, fazemos na presença de Deus. Não importa o quanto você esteja praticando mal, o quanto você esteja praticando o que é errado e o quanto isso seja escondido. Você está fazendo isso na presença de Deus, na presença de um Deus santo, um Deus que vê tudo, um Deus que está ciente de todas as coisas. Esse pensamento deve nortear todas as nossas ações, todas as nossas falas, tudo aquilo que nós fazemos na presença de um Deus santo. Então, não importa o que você esteja fazendo agora, o que você costuma fazer no seu celular, no seu computador, não importa o tipo de conversa que você tem na sua vida privada, você faz isso na presença de Deus. Devemos nos lembrar disso em todo o tempo. Salmo 103 diz isso claramente, né, que nós fazemos todas as coisas na presença de Deus. Nós temos também o Salmo 139, né, que é até um hino cantado aí pelo Luiz Cláudio, que fala que na profundidade do abismo, lá o Deus nos alcança, se nós voarmos para o céu, Ele está lá também. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar na presença de um Deus santo todos os dias, um Deus que acolhe você como você está, mas que quer transformar você, quer mudar as suas atitudes, as motivações do seu coração, o seu pensamento, a sua fala. Deus quer transformar você para que cada dia você seja mais a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. Um abraço e até a semana que vem para darmos mais um passo nessa nossa jornada pelo livro dos Salmos. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. Que bom que
Estamos aí com um quarteto completo, né, pessoal? Como diz os nossos inscritos, quarteto não se faz com 3. Mas vamos lá, pessoal. Agora a última parte do vídeo são as perguntas para discussão. Tem uma reflexão muito legal aqui de Ellen White, né, um comentário sobre o livro de Salmos, sobre a revelação da palavra de Deus, né, sendo equiparada à revelação do próprio Deus através da presença de Cristo Jesus no meio do homem. A palavra de Deus, Salmos, toda a Bíblia, também se faz presente no meio do humano. E aí a primeira pergunta, né, é dividida em partes, em 3 partes, mas a primeira parte sim. Os Salmos são orações e hinos divino-humanos? É uma ligação divino-humanos? Sim, né, com certeza. Essa ideia ajuda a ver a proximidade que Deus quer ter com o seu povo. Com certeza ela confirma como Deus está próximo de nós ao inspirar, né, os salmistas a escreverem essas palavras. Muitas vezes palavras de angústia, né, palavras assim de pessoas que estão aflitas, e depois palavras de gratidão, palavras de louvor, palavras aconselhadoras e muito sábias. Deus está perto de nós? Essa pergunta. Isso é interessante, né? Sobre Deus está perto de nós. O que vocês acham, pessoal? Numa era onde há muito exagero do sentimentalismo, né? Onde os cristãos estão indo às igrejas buscar um entretenimento, buscar um êxtase, e muitas vezes a gente vai numa igreja e tem aquele louvor, aquela palavra de Deus que é aberta, e às vezes as pessoas saem vazias. Será que Deus não está perto de nós? Só o fato de você ter a palavra de Deus nas suas mãos, nós precisamos sentir, Deus está perto de nós, a palavra de Deus está perto de nós. E isso faz toda a diferença na sua vida, principalmente do cristão racional, do cristão simples, né? Não do cristão aí worship, né? Mas do cristão que simplesmente busca estar na presença de Deus da maneira mais simples possível. Não precisa de show, não precisa de luzes, de fumaça, para ele sentir que está na presença de Deus, para que ele faça, né, os concertos com seu Deus. Não, Deus está perto de nós, está aqui, ó, com a palavra dele revelada, e como nós oramos no começo, ele está dando o Espírito Santo a cada um que está buscando o entendimento dessa palavra, beleza? Então, concordo que Deus está muito, muito perto de nós. Sinta, né, quando a palavra de Deus é lida, saiba que é um pedacinho de Deus que você está lendo, né? Como Ele está muito próximo de nós. E a segunda pergunta e última: algum salmo já falou ao seu coração? E aí, ó, pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Algum salmo falou ao teu coração? O que vocês acham? Tem um aí, pessoal? Você está lembrando alguma coisa? O primeiro que vem? Quando eu estava preparando o conteúdo, assim, claro, 119, que é um que vem primeiro, assim, a tua palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, que vai falando sobre a lei de Deus, como é reafirmando 119. Mas tem um salmo que me traz boas lembranças, que é o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, tudo que neles habitam. E aí vai falar sobre o Rei da Glória, o portal. Muito legal o Salmo 24, para quem não conhece. É um salmo que muitas vezes é cantado. Eu lembro quando eu fazia parte de um coral em Londrina, né, e nós cantávamos esse Salmo 24, e ele marca muito a minha vida, que eu lembro da melodia dele cantada. Então, o meu é Salmo 24, Salmo 119. E o seu? Quais são os seus salmos preferidos? É uma pergunta legal do vídeo de hoje para trazer aí na sua mente, né? O texto trouxe esperança ou traz esperança para você? Com certeza, né? E aí, pessoal, é uma pergunta para você, né? Perguntas para consideração. Traz esperança para você? Bom, para mim traz, no sentido de quando o Salmo 24, né, cita como Deus é maravilhoso, como Deus é glorioso, como tudo pertence a Deus. E abrindo um parênteses, né, numa conversa que a gente estava tendo sobre dízimo com os amigos, né? Como é triste quando as pessoas tem no dízimo aquela parte de negociação com Deus, né? Eu ganhei isso aqui, então eu devolvo, eu pago a Deus esse dízimo, e para que Deus multiplique. E é uma visão totalmente distorcida, porque ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude e tudo que nele habita. Então, tudo é de Deus. Tudo que eu ganho, na verdade eu não ganho, né? Deus me dá, e é de Deus também. Então Deus só está permitindo que chegue às minhas mãos. O dízimo é só uma assinatura dizendo: ó Deus, eu reconheço que tudo isso aqui é do Senhor, tá? Mas o Senhor não pede tudo, o Senhor pede que a assinatura seja aqui, ó. Então assino, devolvo, marco aqui, tenho 100% que Deus me deu, a assinatura do dízimo, que é tudo dele, tem oferta, e os outros 90%, 80% é de Deus ainda, né? Porque é usado para mim, mas
para benefício dos irmãos, da família e de tudo mais. Então, muito legal essa questão da palavra de Deus trazer esperança, fechando parênteses, né, dos dízimos aqui, eu estava comentando essa semana, mas traz muita esperança porque me faz reconhecer que tudo é de Deus e tudo pertence a Deus, pessoal. Isso ajuda muito a trabalhar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, né? E o nosso individualismo. Beleza, pessoal? São só essas duas perguntinhas para consideração. Espero que você esteja aí, né, curtido, comentado, compartilhado aí esse vídeo aí com todos os seus amigos, porque essa nova série, né, olha como começou, como ler o livro de Salmos. Né? Os meninos aí, mais uma vez, graças a Deus, inspirado pelo Espírito Santo, aí conseguiram trabalhar ideias maravilhosas para que nos marquem e nos ensinem ainda mais. Beleza, pessoal? E nos vemos então já no próximo vídeo, onde nós vamos continuar estudando mais uma lição sobre o livro de Salmos. Beleza? Fiquem firmes, mas antes vamos encerrar esse vídeo com uma oração agora sim de gratidão por tantas ideias, tantas palavras, tantas frases, né, memoráveis que nós aprendemos nesse vídeo. Oremos? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da palavra que nos concede. Obrigado porque podemos articular a palavra, podemos escrever, podemos transformar em áudio, em vídeo, e aqui essa palavra está alcançando lugares inimagináveis aqui nesse globo através dessa plataforma. Muito obrigado. Obrigado pela disposição de nos dar em poder concluir esse primeiro vídeo e continue nos animando, Pai, para que possamos a cada lição aprendermos essas mensagens maravilhosas sobre esses salmos que foram inspirados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado, continue abençoando aí a cada ouvinte, também aos 4 aqui produtores, para que nós possamos, ó Pai, nas nossas lutas diárias, termos sempre a Tua presença e a certeza da Tua companhia e da vitória, ó Pai, nos duelos que muitas vezes nós travamos aí nas nossas batalhas, que o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas lutas. Esteja com cada um que nesse momento nos acompanha nessa oração. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, muito gratos. Amém, Senhor. Pessoal, então, até o segundo vídeo. Tchau, tchau.